Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Igor Educação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer R$ 1.000 por mês utilizando operações simples, conservadoras, serenas, de opções na sua carteira de investimentos que você já tem hoje, né? Seriam R$ 1.000 por mês no que a gente chama de dividendos sintéticos, utilizando a carteira que você já tem hoje, fazer mais R$ 1.000 por mês de renda. Vou falar como você pode fazer isso, né? Quais as operações envolvidas, explicar para você como funciona. Vou também dar exemplos reais aqui na minha tela, né? Dessas operações, para você ver que não é maluquice, tem aqui no mercado todo dia rolando. E vou também mostrar também como aplicar e quanto você precisa ter para poder fazer esse tipo de renda, né? Esses R$ 1.000 por mês, pelo menos. Tudo isso sem loucura, sem correr risco exagerado, sem ter que ficar grudado na tela do computador, sem virar trader, nada disso. Então eu vou te pedir um favor agora, deixa um like nesse vídeo agora. Se você não gostar do vídeo, você pode tirar o like, sair, me xingar aqui no comentário, fazer o que você quiser. Mas deixa um like agora, só pra gente não esquecer de ir pra frente, né, com esse like. E vamos direto agora pro assunto do vídeo. Então, para fazer esse tipo de renda, a gente vai utilizar duas estratégias básicas de opções aqui. É a venda de put e a venda de call, ambas de forma coberta. Essas estratégias são duas das estratégias mais básicas que a gente tem com opções e para a gente fazer esse tipo de renda, a gente só precisa combinar elas de uma forma boa, né? De uma forma correta, tá? Então vou explicar sobre isso nesse vídeo. E como você precisa entender essas duas estratégias, talvez você não conheça, eu vou passar por elas rapidamente, vou explicar rapidamente como funciona a venda de put e a venda de call, mas eu não vou entrar tão profundamente, então eu vou deixar indexado aqui nesse vídeo outros vídeos em que eu falo mais profundamente dessas estratégias, vai estar no izinho aqui em cima, tá? Ou na descrição você consegue encontrar também. Bom, então vamos lá. Começando pela primeira parte da estratégia, que vai envolver uma venda de put, eu preciso explicar para você o que é essa venda de put. Começando por o que é uma put, no fim das contas, tá? Então, uma put é um direito de vender uma ação numa data determinada por um preço determinado. Essa data nós chamamos de vencimento, esse preço nós chamamos de strike. Então, por exemplo, você pode ter o direito de vender uma ação por R$ 20, vender Ambev por R$ 20, por exemplo, no dia 16 de maio de 2025, tá? Isso seria uma put, direito de vender Ambev, R$ 20 no dia 16 de maio de 2025. Tem uma data definida, o vencimento, 16 de maio de 2025, tem um strike, R$ 20, e tem uma ação Ambev. Basicamente é isso que funciona bem a grosso modo. Vamos aqui para minha tela só para a gente entender os cenários que podem acontecer. Bom, quem é o titular dessa put tem o direito de vender Ambev. Então a Ambev hoje está R$ 13, essa pessoa tá bem, né? Tem o direito de vender por 20 no mês que vem. Excelente, provavelmente ela vai exercer esse direito, vender por 20, já que no mercado tá 13. E tem o outro lado, que é o lançador desse direito, tá? Que é a nossa ponta aqui, é o que nós fazemos, nós lançamos opções, tá? O lançador desse direito, ele tem uma obrigação, né? Afinal, ele garantiu esse direito para alguém, então ele tem a obrigação de comprar as Ambevs por R$ 20 no dia do vencimento, caso o titular deseje assim. Então, se você vende uma put, se você é o lançador dessa put, você recebeu um prêmio e você vai adquirir, contrair essa obrigação. Vamos aqui para minha tela para a gente entender certinho como funciona, né, as alternativas, né, esse esquema para o lançador da put. Então, você está vendo aqui na minha tela um esqueminha que eu usei em uma aula passada, tá? Da venda de put. Digamos que você vendeu uma put com strike R$ 20 e chegou o dia do vencimento. Se a ação está acima dos R$ 20, o que vai acontecer? A gente diz que essa put vira pó e você fica livre da sua obrigação. Por quê? Porque o titular da put não vai querer vender a ação para você por R$ 20 se a ação está 22 no mercado. Não faz sentido ele vender. E se a ação estiver abaixo de R$ 20, o que vai acontecer? Você vai ter que comprar a ação desse fulano, beleza? Então você assume essa ação na sua carteira por R$ 20, independente do preço que ela esteja no mercado. Tá? Como a ação só pode ir para cima ou para baixo, né? Só pode terminar esse dia aqui do vencimento acima ou abaixo de R$ 20, somente um desses cenários pode acontecer. Ou a put que você vendeu e você recebeu o prêmio vira pó, ou a put que você vendeu e recebeu o prêmio dá exercício, você tem que comprar a ação. Tá? São só esses cenários. Quando essa put dá exercício, você tem uma alternativa de rolar a opção, mas a gente não vai entrar nisso nesse vídeo aqui, seria um manejo dessa posição. A gente vai assumir que a put virou pó, ou seja, você
recebeu o prêmio, não teve obrigação nenhuma e beleza, tá livre para vender uma no mês seguinte, ou que a ação caiu e você comprou ações para sua carteira porque você tinha vendido essa put, beleza? Então essa operação é simples assim, você vende a put quando você quer assumir ações, né, comprar ações por um preço determinado no futuro. Se você tem ações boas ali que você já tá de olho e você já tem um preço-alvo ali que você compraria ela, você pode vender a put, né, com strike nesse preço-alvo, e se a ação cair abaixo daquele preço, você vai comprar pelo preço que você já queria comprar de qualquer forma. A vantagem é que você fica recebendo prêmios ali bem gordos para poder assumir essa obrigação que você já faria de qualquer forma de comprar ação num preço determinado no futuro. Bom, vamos ver aqui na minha tela alguns exemplos de puts, né, que você encontra no mercado hoje. Vamos aqui para minha tela agora. Olha só, isso aqui é a tela do TRID, né? E aqui eu tô olhando a lista de opções, né? De opções de venda, que são as puts, para a ação PRIO 3, tá aqui em cima, né? PetroRio. PetroRio fechou hoje 33,97, o mercado tá fechado agora, tá? E você vê que teve muito negócio em todas essas opções aqui, né? Então tem bastante liquidez nela. Essa put de PRIO, né, com strike R$ 34,00, foi negociado hoje. O último negócio saiu por R$ 1,81, tá? Perceba que é um prêmio enorme, né? A pessoa que vendeu essa put recebeu R$ 1,81 na sua conta hoje, ok? E você pode ver que está mais ou menos no mesmo preço, né? PRIO está R$ 33,97 e essa obrigação aqui, né, o strike dessa put está em 34, ok? Então alguém fechou um negócio hoje dizendo, olha, eu recebo 1,81 e se no dia 16 de maio de 2025 o PetroRio estiver abaixo de 34, eu compro por 34. Beleza? Alguém fez essa venda de put aqui. Eu queria que você percebesse também que 1,81 é um pouco mais de 5% de R$ 34,00, tá? É 5, alguma coisa por cento de R$ 34,00. Então a pessoa que fez essa venda de put recebeu um prêmio aqui maior do que 5%, simplesmente para assumir a obrigação de comprar PRIO no futuro por R$ 34,00. Beleza? Bom, vamos olhar outros exemplos aqui na minha tela. Olha só, eu posso botar aqui, por exemplo, Lojas Renner, tá? Que é uma ação de uma varejista, tem apanhado bastante. De repente você imagina que ela está barata, por exemplo, né? Ela tá lá na minha carteira pública. Se você for olhar, a Lojas Renner fechou a R$12,00 hoje, ok? Mas teve essa put aqui do 12,10 que foi negociada por 84 centavos hoje. Isso é um prêmio extremamente absurdo, ok? 84 centavos em cima de R$12,00 é um prêmio muito, muito grande, né? Talvez quase 7%, beleza? 6, alguma coisa por cento para você assumir ações de Lojas Renner por R$12,10 no dia 16 de maio de 2025. Então, alguém recebeu esses 84 centavos, como se fosse um dividendo sintético. Lojas Renner não pagou dividendo nem nada, mas só o fato de você topar assumir Lojas Renner na sua carteira por R$12,10 já te traria essa renda aqui de 84 centavos por ação. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui na minha tela, que seria Vale 3, tá? Então aqui estou com as opções put de Vale, ok? E você tem Vale fechou aqui, ó, 49,29, onde eu tô passando o mouse aqui, e você tem essa put do 49,23, tá? E teve muito negócio, ó, teve 233 negócios hoje, e o último foi a R$2,06, ou seja, um prêmio também aí de cerca de 4%, né, um pouco mais de 4%, para você assumir as obrigações de comprar Vale por R$49. Então, para você que não conhece bem essa operação, né, o que aconteceria nesse caso aqui, né? Se a Vale fechasse acima de 49,23 no dia 16/5, essa put vira pó. Esses R$2,06 estão no seu bolso, seu dinheiro continua lá guardadinho na renda fixa, você não teve que assumir nada, você fica livre para vender uma put do mês seguinte e embolsar ali mais R$2, por exemplo. Tá? Se Vale estiver abaixo de 49 aqui, você vai ter que comprar Vale por 49, beleza? Então se você vendeu 1.000 opções aqui, recebeu R$2.000 lá na sua conta, Vale caiu aqui para baixo, você vai ter que assumir 1.000 ações de Vale por R$49 cada uma, beleza? Ou rolar essa opção, mas é um assunto que a gente não vai entrar no vídeo de hoje, as rolagens e os manejos. Então, eu acho que você já notou aqui que a primeira parte da estratégia é encontrar ações que estão baratas, né, de boas companhias, de ações de empresas boas, que estão baratas, que já apanharam muito, que você já toparia comprar nos preços atuais, para a gente vender essas puts e receber esses prêmios. Afinal, você já compraria dessas ações, elas já estão baratas, o risco já está menor, e são empresas boas que você acumularia na sua carteira. Então, a primeira parte da estratégia é isso, né? Vamos encontrar essas ações baratas,
as quais a gente já compraria, e vender essas puts para receber esses prêmios gordos aqui. A gente viu o prêmio de 4%, de 5%, de 6%, tá? A gente quer ficar recebendo esses prêmios. Agora, guarda essa informação, essa primeira parte da estratégia, tá? Porque a gente vai voltar nisso aqui depois. Mas a primeira parte é isso, tá? Agora, para explicar a segunda parte da estratégia, eu vou ter que te dar mais um conceito, que é sobre a venda coberta de calls. Bom, e aí te explicando rapidamente o que é uma call, né? Uma call é um direito de comprar uma ação numa data determinada por um preço determinado. Você já deve adivinhar que o preço determinado é o strike e a data determinada é o vencimento. Então, enquanto a put é o direito de vender, a call é o direito de comprar. Você tem o titular dessa call, que é a pessoa que tem o direito, que pagou por esse direito, tá? E ela vai exercer ou não o direito no dia do vencimento. Beleza? Então ela vai decidir se ela quer ou não comprar aquela ação por aquele preço determinado no dia do vencimento. Você tem os lançadores, que somos nós, que queremos receber esse prêmio gordo para poder garantir esse direito para alguém. E a obrigação do lançador, nesse caso, é entregar as ações para o titular. Beleza? Vamos aqui para minha tela para a gente entender de novo como é que funciona no caso das calls. Você está vendo aqui na minha tela o mesmo esquema da put, muito parecido, né? Então o que vai acontecer? Digamos que você tem uma ação lá na sua carteira, vamos dizer Petrobras, tá? E você vendeu uma call com strike 30 da Petrobras, beleza? Só pode acontecer duas coisas no dia do vencimento. Ou a Petrobras está acima de 30 ou abaixo de 30. Se a Petrobras estiver acima de 30, o que vai acontecer? Você vai ter que entregar as suas ações de Petrobras. Então você tinha Petrobras na carteira, vendeu para alguém o direito, a call com strike 30, se a ação subir acima de 30, o titular desse direito vai querer comprar por 30. Então você vai entregar por 30 as ações ou rolar a opção, que é um manejo que a gente faz aqui para postergar esse negócio e ganhar mais prêmio. Mas a gente não vai entrar nisso hoje. A outra alternativa é a Petrobras estar lá abaixo de 30, 29, 29,50, 28, qualquer valor aqui. O que acontece? Esse direito aqui vira pó, essa call vira pó, né? O titular não vai querer exercer esse direito. E aí você fica livre da sua obrigação no dia do vencimento, ela expira sem valor, você pode lançar outra call no mês seguinte e ganhar mais prêmio ainda. Então a lógica é essa. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela daqui a pouco, alguns exemplos de calls que a gente pode vender, né? Então a gente viu alguns exemplos de put lá em PetroRio, Lojas Renner, Vale, que são empresas grandes. Vamos aqui para minha tela agora para a gente olhar exemplos de calls agora, né? Então, deixa eu procurar aqui, por exemplo, a tal da Ambev, né? Você, por exemplo, viu que a Ambev deu uma pernada de alta aí, você pode estar achando ela cara na sua carteira, quer fazer uma venda de call. Então, eu vou botar aqui as calls. Essa aqui é a lista de calls de Ambev que vencem no dia 16/5/2025, ok? E a Ambev fechou o pregão de hoje aqui, ó, 13,17. Então a gente pode olhar, por exemplo, essa call aqui com strike 13,12. Tá praticamente no preço de mercado, né? A gente chama que essa call tá ATM, né? Tá muito parecida com o preço de mercado da ação, o strike da call. Teve negócio nela aqui hoje por 66 centavos, ok? 66 centavos é um prêmio muito grande para R$13, né? Se você for pensar ali, é praticamente 5%, né? De 13. Vendendo essa call aqui, você receberia 5% de prêmio, receberia 66 centavos na sua conta. E o que aconteceria se a Ambev tivesse acima de R$13,12 no dia 16/5, você entregaria por esse preço. Se a Ambev estivesse abaixo de R$13,12 no dia 16/5, essa call vira pó, você não precisa entregar suas Ambev. E aí você fica livre para vender outra call no mês seguinte, receber mais 60 centavos ou 50, ou o preço que tiver no mercado lá por essas calls, por esses direitos. Vamos olhar mais um exemplo aqui. A gente pode olhar, por exemplo, será que VEG vai ter uma liquidez boa? Eu acredito que sim. Então VEG é uma ação, né? Muita gente acha ela muito cara, apesar da qualidade dessa ação. E a gente tem aqui, ó, ela fechou o pregão por R$43,95 hoje. E você poderia vender essa call aqui do 44,10, beleza? Ou seja, um pouquinho acima do preço de mercado hoje ainda. Você receberia por isso um prêmio de R$1,65. 1,65 é quase 4% do valor da VEG hoje, que é R$44. Então você receberia um prêmio realmente bem gordo para poder fazer essa venda de call. Seria como se fosse um dividendo sintético, né? VEG não pagou dividendo, não fez distribuição, mas você pode receber 1,65 para vender esse direito para alguém. E aí, o que vai acontecer? Se VEG subir acima dos 44, você vai entregar por 44 ou rolar a call. Se VEG cair abaixo dos 44, esse direito vira pó, você fica com esse prêmio aí, faz
faz o que quiser com ele, fica livre para lançar outro direito no mês seguinte, né? Outra call no mês seguinte. Vamos ver mais um exemplo aqui, pra gente ver aqui, por exemplo, Petrobras, né? Muita gente tem Petrobras na carteira aí, é uma ação muito conhecida, né? Então, uma call de Petrobras aqui, ó, vamos ver a ATM, tem essa aqui. Petrobras fechou aqui em R$32, essa call tem strike R$31,99, beleza? O vencimento 16/5/2025, praticamente daqui a um mês, tá? O último negócio dela, R$1,81, quase 6% aí de prêmio, né? 5, tanto por cento de prêmio. Então, um prêmio muito gordo para você fazer essa venda de call, essa venda coberta de call aqui. Então, você já deve ter notado que a segunda parte da estratégia é encontrar ações que estão na sua carteira, que já tiveram uma boa valorização, que já deram aquela esticada, aquela pernada de alta e que você já topa entregar um pouquinho dela caso ela continue subindo. Se você estiver disposto a fazer isso, tem prêmios gordos a receber aqui, vender as calls dessas ações. Então, essa estratégia tem duas partes, né? A primeira, encontrar ações baratas que eu topo assumir na minha carteira, que estão num preço bom, de companhias boas, vender put delas, encontrar ações que estão na minha carteira e que estão caras, que já subiram, que já estão com bom resultado e que eu toparia entregar um pouquinho delas também, tá? Você vai vender a put dessas aqui, vender a call dessas aqui. Então, vamos fazer uma continha bem básica aqui, tá? Eu vou supor aqui que você vai usar 10% da sua carteira, da parte que está em renda fixa, para assumir novas ações. E eu vou assumir que você vai pegar 10% também da sua carteira total, da parte que está alocada em ações, e fazer venda coberta de calls. Então você está vendendo 10% da sua carteira total em puts, 10% da sua carteira total em calls, e que você tem uma carteira ali meio a meio, 50% renda fixa, 50% ações. Se você fizer isso, receber um prêmio de 3% nas puts e 3% nas calls, em média ali, o que acontece? Você está recebendo 0,3% na put e 0,3% na call. Concorda? Porque é 3% vezes 10%, 0,3%, 3% vezes 10%, 0,3%. Então, somando os dois, você recebeu 0,6% do total da sua carteira em prêmios de opções. E qual é a consequência disso? Se o mercado estiver caindo muito, você vai assumir, pegar 10% da sua carteira e comprar mais ações. Certo? Se o mercado estiver subindo muito, você vai pegar 10% da sua carteira e vender de ações. Se você adotar uma estratégia assim, a quantidade de capital que você precisa ter para fazer R$1.000 por mês utilizando essa estratégia dessa forma que eu descrevi é de aproximadamente R$167 mil investidos. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo têm muito mais do que isso investido, né? Aí você só multiplica, né? Para fazer 10 mil, quanto eu precisaria? Multiplica isso por 10, então 1.670.000 aproximadamente, ok? Isso utilizando da forma que eu falei aqui. 10% para um lado, 10% para o outro, recebendo 3% de prêmio em média. E só lembrando, né? Essa é a parte de dividendos sintéticos, tá? Não é a rentabilidade da sua carteira. Sua renda fixa vai continuar na sua carteira rendendo, suas ações vão continuar na sua carteira rendendo, pagando proventos, dividendos, etc. Beleza? É só a parte de opções. Muito interessante essa estratégia, né? Eu gosto bastante desse tipo de estratégia e eu utilizo isso na minha carteira pública de renda aqui do canal. Beleza? Então tenho feito isso na prática, já tem mais de um ano que eu tenho essa carteira pública e vou mostrando aqui para vocês. Já passou por altas expressivas dentro de um mês, quedas expressivas, né? E a carteira segue resiliente, gerando renda todo mês e crescendo e valorizando ao longo do tempo, tá? Eu vou deixar a playlist dela aqui em cima se você quiser assistir. E se você quiser aprender a fundo a fazer esse tipo de estratégia, eu vou te recomendar a entrar no meu curso, Aprenda Operações Estruturadas. Eu tenho um curso que ensina essas e diversas outras estratégias de renda para você aplicar na sua carteira. Já é um curso que tem 5 anos de mercado, quase 2.000 alunos formados lá e muita gente me mandando centenas e centenas de depoimentos e me agradecendo lá e também aplicando esses conceitos e tirando dinheiro do mercado, beleza? Eu quero muito receber o seu depoimento em 2025, então se você tem interesse, os links vão estar aqui na descrição. Aprenda Operações Estruturadas, vai ter um link aqui, você vai lá, clica, compra, entra, tá? O acesso às aulas é vitalício, tem bônus de grupo de alunos pra gente conversar, trocar ideia, beleza? Então eu recomendo bastante que você entre. Ele custa menos do que uma saidinha que você vai dar aí numa sexta-noite pra, sei lá, tomar uma cerveja, tá? Se você dividir, dá menos do que isso. Então, no-brainer, tá? É um investimento que vale muito a pena e feito muito aluno feliz. Eu vou até deixar um depoimento aqui pra você ver, tá? Eu recebo muitos e muitos desses e eu quero que o próximo seja o seu. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pré-requisitos, os riscos e os benefícios de você fazer essa estratégia com
da maneira que eu tô falando aqui. Primeira coisa, pré-requisitos, tá? As ações, os ativos que você vai escolher para fazer esse tipo de operação tem que ser boas ações, boas companhias, ações de qualidade, tá? O que eu mais recebo aqui, a gente falando, Vitor, eu fiz uma venda de put, aí bota uma ação bem ruim, assim, né? Uma ação que não dá lucro, que é super endividada, enfim, que você não deveria estar comprando ela. E fala, vendi um monte de put dessa ação aqui, porque ela pagava lá 8% de prêmio, e aí agora a ação despencou e eu não sei o que fazer e tal. Então o primeiro pré-requisito é, a ação tem que ser boa, tem que ser uma ação que você compraria para sua carteira. O segundo pré-requisito é o tamanho das operações, tá? Nesse vídeo aqui eu sugeri 10% da sua carteira em venda de put, 10% em venda de call, um pedaço pequeno da sua carteira, tá? Tem muitos benefícios de fazer dessa forma, tá? O primeiro deles é o seguinte, às vezes o mercado passa muito tempo direcional, andando para um lado só, né? Muito tempo caindo ou muito tempo subindo, tá? Se você usa um percentual muito maior do que 10%, toda vez que o mercado fica muito direcional, o que vai acontecer é, você vai ficar sobrealocado em ações, por exemplo, se o mercado estiver caindo. Então, você comprou lá, digamos que você usou 30% ao invés de 10%, né? Aí o mercado foi lá e caiu. Então, você estava 50%, agora você já tá 80-20, tá? E aí no mês seguinte, você vai lá e faz o resto dos 20% de venda de put. O mercado cai de novo. Agora você já tá 100% em ações. E aí o mercado continua caindo e você tá 100% em ações. Então isso é um risco. Se você vai fazendo de 10 em 10, né? Isso fica muito mais saudável, né? Você assume 10% de ações, depois equilibra a sua carteira, faz mais 10% ali. Então você vai comprando à medida que o mercado vai caindo, em patamares pequenos, tá? E a mesma coisa quando o mercado tá subindo, né? Você não entrega todas as suas ações de uma vez e perde todo o rally de alta. Não, você vai entregando de leve, aos poucos, as ações à medida que elas vão subindo, né? Sabe que o mercado anda em zigue-zague, ele sobe caindo e desce subindo também. Então, a gente quer aproveitar esses movimentos e não tomar uma violinada e sair de ações logo antes dela começar a subir muito, e nem o contrário, né? Entrar 100% em ações logo antes de uma crise, tá? Então, para isso que a gente usa esses percentuais pequenos. Outra coisa, essa parte é importante da premissa da estratégia, tá? Quando você for vender put, você vai procurar ações que estão boas, baratas, que você toparia comprar. Quando você vai vender call, você vai procurar ações que já estão com bom resultado na sua carteira, preferência que você já sente que ela está um pouco esticada, né? Para você poder vender a call. Beleza? Então essa premissa é importante. E aí vai ter um momento no mercado que você vai estar achando tudo muito barato, por exemplo. Talvez você não esteja vendendo calls nesse momento. Vai ter um momento de mercado que vai estar tudo muito caro, muito esticado. Talvez você não esteja vendendo puts nesse momento, beleza? Vai ter tempos na estratégia aí que você vai ter que dar uma segurada um pouquinho na mão, tá? Esperar uma oportunidade melhor e de repente não ter a renda naquele mês. Um outro pré-requisito que tem que ter aqui, né? A parte de renda fixa da sua carteira que você vai utilizar para essa estratégia tem que ser pós-fixada, ou então um título de vencimento muito curto, que ele não tenha muita volatilidade. E também, sempre que possível, fazer as rolagens, tá? Então as rolagens são uma parte da estratégia também. A rolagem você posterga suas obrigações enquanto recebe mais prêmio. Então é um ótimo negócio. Nem toda vez que a ação ficar dentro do dinheiro, né? Que a opção ficar dentro do dinheiro, você vai entregar a sua ação ou assumir ações. Você vai rolar e receber mais prêmio até que aquela ação deixe a sua opção fora do dinheiro, ou então até que não seja mais possível rolar e você tenha que assumir ou entregar as ações, tá? Mas o exercício não é uma coisa tão comum assim, porque você vai fazendo esses manejos, né? Vai fazendo essas rolagens. E agora eu vou te dar uma recomendação muito boa, mas antes de fazer isso, eu vou te pedir um favor, né? Se você chegou até o final desse vídeo, provavelmente você gostou do vídeo. Eu vou te pedir para me ajudar de alguma forma. Pega o link desse vídeo aqui e compartilha com alguém que você acha que vai se interessar. Você vai ajudar o seu amigo que vai aprender algo hoje. Você vai ajudar o meu canal aqui que vai crescer, né? Vai ter mais seguidores, mais pessoas acompanhando. Então vai ser bom para todo mundo, beleza? Pega esse link aqui, clica no compartilhar e joga num grupo de amigos que você acha que vai gostar ou compartilha com alguém que você gosta. E agora eu vou te recomendar um próximo vídeo, que é as 4 operações básicas aqui que você pode aprender como iniciante. Então, se você está entrando nesse mundo agora, clica nesse vídeo aqui e assiste esse vídeo sobre as 4 operações simples e básicas com opções que você pode fazer para gerar renda mensalmente, tá bom? Clica aqui e eu te vejo no próximo. Foi um prazer gravar esse vídeo para você. Grande abraço.